Ora, muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Como já estão avisadas, cada pessoa já vale por duas. E, portanto, temos o dobro da assistência, o que é ótimo. E até porque o assunto merecia, de facto, como agora estávamos ali a conversar, merecia, de facto, o interesse de muito mais gente. Mas pronto, foi um desacerto. Ora bem, nós hoje temos um assunto que, de facto, está na berra, está todos os dias. Nós temos nos jornais, na televisão, nos Facebooks e outras coisas que estão muito na moda, temos estes assuntos sempre a cair-nos em cima. É evidente que há muita demagogia, há muito aproveitamento, há muitas coisas que devem ser certas, outras que são notícias que não são credíveis. Em qualquer dos casos, eu acho que a atitude mais correta é estarmos atentos. Aliás, eu vou usar até uma frase do Dr. Vítor Barreto, que diz, num texto que até foi enviado junto com o convite para esta sessão, que acaba dizendo assim: seja qual for a leitura do problema, há sempre uma conclusão que deve estar presente. É necessário defender o planeta e promover o desenvolvimento sustentável. Portanto, seja verdade, seja mentira, seja mais rápido ou menos rápido, o que é certo é que, como é vulgar dizer, só temos uma Terra, não temos mais outra Terra ali à esquina, e já percebemos que Marte e a Lua não devem ser sítios muito agradáveis. O Dr. Vítor Barreto teve um percurso como professor, portanto, ele é formado em Geografia para a Faculdade de Letras de Lisboa. Teve um percurso como professor, portanto, dentro desta área. Fez o estágio em Abrantes, exato. E dedicou-se sempre ao ensino. E nos tempos em que não estava tão virado para o ensino, era apanhado para diretor das escolas, para diretor dos agrupamentos, para aqueles trabalhos e aquelas situações que ninguém quer e que ele dizia que ele é que tinha o perfil para isso e que ele sacrificava sempre tudo para ir correspondendo a essas atitudes. Portanto, apesar disso, foi sempre uma pessoa que se dedicou muito à investigação, de tal maneira que frequentou o mestrado em Barcelona, em Lisboa, na Faculdade de Letras de Lisboa, um mestrado em Geografia e Ordenamento do Território, exatamente porque era uma área que lhe interessava. O que vem, julgo eu, que ele vem apresentar-nos é essencialmente uma atitude isenta destes problemas, para nós tirarmos depois as conclusões. Se não for assim, ele que me contraria, mas é capaz de ser mais ou menos, conhecendo eu como o conheço, acho que é isso que ele vai fazer. Mas essa atitude nem sempre... Eu trouxe-lhes, só para com curiosidade, uma revista, o Correio Internacional, do mês de julho, que tem uma capa, que daí não conseguem ler, mas eu leio. Diz: chegou a hora de entrar em pânico. E depois, como subtítulo, diz: perante os sinais dramáticos do aquecimento global, o medo pode ser a nossa salvação. Isto vem muito a propósito do que vai acontecer. Hoje já acontecia, porque todo o país se comemorou o dia do ambiente estragado, chamemos assim. E julgo que segunda-feira a ONU vai fazer uma cimeira de ação climática em Nova Iorque. Portanto,
Onde não participa os Estados Unidos. Onde não participa os Estados Unidos, obviamente, porque é um bocado longe para lá irem. Curiosamente, o que vai ser discutido julgo eu, o Acordo de Paris, que não está a ser cumprido, nem vai ser cumprido por alguns países mais industrializados. Pronto. Estes assuntos tem que falar quem sabe. Eu só estou a dizer aquilo que escrevi aqui umas cábulas, porque não é de facto a minha área. Só lhes quero, antes de me ir embora, não é embora, quero assistir. Mas antes de sair daqui, quero-lhes referir que a próxima sessão, que será a 19ª deste segundo ciclo, portanto, estamos a aproximar das 50, estamos quase a ter as bodas de ouro. Se não for esta, a 50ª será a próxima, não tenho bem a certeza, que será uma conversa com o que esteve já anunciado para o mês de março, que é a apresentação de um livro de uma senhora chamada Rosário Voris Alvim, que é filha da Erga Voris, que foi uma das duas irmãs que estiveram em Mação, depois da Segunda Guerra Mundial, em casa do Dr. Abílio Tavares. Portanto, ela escreveu um livro sobre as recordações dos pais adotivos, dos pais verdadeiros na Áustria, a vida delas, e depois a vida em Mação, em Santarém, depois, quando ela foi governador civil, e em Lisboa, e também o livro do seu marido, o Fernando Alvim, portanto, que nós conhecemos como acompanhante do Carlos Paredes, e que, portanto, que faleceu há 2, 3 anos, e que, então, ela, nesse livro, conta, relata, a vida da família. É um livro muito interessante porque nos dá uma panorâmica do que foi a guerra, do que foi depois da guerra, e os elogios que são feitos a Mação. É muito interessante. Ainda há bocadinho estávamos juntos a jantar e veio uma referência. Elas, as duas irmãs, portanto, a Mitzi e a Erga, uma tinha 10 anos, julgo eu, a outra tinha 8, para aí, foi a Mação que viram pela primeira vez uma laranja. Nem sabia como é que aquilo se comia. Para elas era um fruto desconhecido. Portanto, todas estas recordações são muito interessantes. Ao mesmo tempo, portanto, nessa sessão do dia 19 do mês que vem, 19 de outubro, sábado, às 4 da tarde de sábado, vai ser também inaugurada aqui no Centro Cultural uma exposição exatamente sobre as 30 crianças que vieram para Mação, das quais 2 são estas 2 irmãs. Já agora, para as pessoas que são do Castelo, há uma que foi para o Castelo, ou para famílias do Castelo, que foi a Érica, madrinha da Érica, que vive ainda lá, e que, portanto, pondo em relevo essas crianças, as famílias de acolhimento que eram de Mação, e dando especial relevo, obviamente, ao Dr. Abílio Tavares e a sua ação, não só em Mação como Presidente da Câmara, como Governador Civil de Santarém e depois como notário em Lisboa. Portanto, cá os espero e tragam, por favor, os vossos amigos, os tios, os sobrinhos, para a próxima sessão, já que hoje essa família não veio. Muito obrigado pela vossa presença e até 2 da manhã a 1 mês. Muito obrigado. E agora é consigo. É este? Ora, boa noite a todos. Obrigado pelo convite que me fizeram, que me fez o Dr. Mário Tropa. Aliás, quando me convidou, quando sugeriu o tema de alterações climáticas, mudanças climáticas, eu sugeri outro tema, que era para mim muito mais fácil, que era islamismo
sunitas e xiitas. É muito menos complexo, apesar da sua complexidade, era menos complexo que a questão das alterações climáticas. Este é um tema dificílimo. Parece fácil porque toda a gente fala agora em alterações climáticas, em mudanças climáticas, mas é um tema muito complexo. E eu, dentro da minha atividade atual de coordenador pedagógico, científico, da Universidade da Terceira Idade de Santarém, da UTIS, tenho a disciplina, dou a disciplina também de Geografia e de Geopolítica, e este bichinho, procurar aquilo que me dizem, nem sempre eu acredito, e vou sempre procurar as respostas para as dúvidas que me colocam, é nessa perspectiva que eu estou aqui. É tentar partilhar aquilo que eu já procurei, não sei se é verdade, se não é verdade, mas que sirva também de reflexão. Isto porquê? Há uns anos atrás, falava-se da camada, do buraco do ozono. Depois do buraco do ozono, nos anos seguintes, veio o El Niño, que deu as tempestades, que deu o calor. Depois já não era El Niño, era El Niña. Depois não era El Niña, é a alteração climática. E isto, quando começam, e isto é aquilo que eu quero transmitir, quando começam a falar em determinados temas repetidamente, eu, sinceramente, digo, começo a desconfiar. Não quero dizer que não seja verdade, mas gosto de procurar onde é que está a verdade dessas afirmações. É verdade que o protocolo de Kyoto, que já foi há uns anos atrás, assinado há uns anos atrás, e que entrou em funcionamento, ou entrou em vigor em 2005, que o Acordo de Paris de 2015, dezembro de 2015, que ainda não entrou em vigor, que vai ser só no próximo ano, e já há países a sair, com razão ou sem razão, não vamos discutir politicamente, até porque, volto atrás, as alterações climáticas também são geopolítica. Ora bem, então é preciso primeiro começarmos a ver alguns conceitos que para mim também começam a ser estranhos em determinados momentos. Por exemplo, vejo muita confusão aqueles conceitos da geografia, ou da climatologia, ou da meteorologia, como por exemplo, estado de tempo. Há pessoas, clima, o que é o clima, o que é o estado de tempo, e há muita gente a confundir estado de tempo com clima. Começa logo por aí, que é a base de alterações, estamos a falar de alterações climáticas. Ora, o clima não é nada. O clima é estatística. O que conta é o tempo, o estado de tempo. E é a repetição do estado de tempo que dá depois estas condições que nós temos vindo a sentir. Será aquecimento? Não será aquecimento? Para já, um parênteses, a nossa memória meteorológica é curtíssima. Nós não nos lembramos praticamente do que tempo fez o ano passado. Não sabemos se choveu muito, se choveu pouco, se choveu em março, por exemplo, se não choveu, ou em agosto, em junho, em julho, se teve a temperatura alta, se não teve. A nossa memória, repito, a nossa memória meteorológica é muito curta. Por isso, quando falamos de alterações climáticas e para atuarmos convenientemente, temos de ter consciência de alguns destes conceitos e consciência se estamos a falar a verdade. Porque, se calhar, em alguns momentos pode não ser. Atenção que eu não sou negacionista. Atenção. Eu só estou a colocar o problema para refletirmos. Mais nada. Ora bem, a primeira vez o meu contacto com uma ação tem a ver com alterações climáticas. Foi em 77. Em 77, estava eu na Faculdade de Geografia de Lisboa e o professor de Geomorfologia dos maciços antigos, num cadeirão, quis fazer exame onde? Em Mação. Um exame oral. Quem é que calhou, o desgraçado do aluno, calhou ter que responder às perguntas sobre Mação que nunca tinha visitado? O Vítor Barreto. Mandou parar o autocarro e diz: Vítor, explique-me aqui esta formação geológica. E a formação geológica é esta. Era uma formação geológica, é uma formação geológica que tem um nome
espanhol, já agora recomendo, chama-se ranhas. Nunca mais me esqueci. E podem estar a pensar assim, então, mas estamos a falar de alterações climáticas e agora estamos a falar de rochas e de formação geológica. Bom, e vamos começar por aqui. A questão é que estas ranhas, estas formações geológicas, estes calhaus mais ou menos rolados, mais ou menos angulosos, que estão na estrada, junto à estrada que vem das Mouriscas para Mação, e se visitar, veem muitos estes calhaus rolados. Já em 77, o professor de geomorfologia me perguntou: como é que isto apareceu aqui? Bom, ele apareceu devido a um clima que existia na época, eu posso dizer, há 1 milhão de anos. Eu sei que já foi há muito tempo, mas em geologia temos essa questão do tempo. Há 1 milhão de anos, num clima semiárido, portanto quase deserto. Portanto, de onde é que vieram estes calhaus? Aí dos picos das cristas quartzíticas que temos aqui à nossa volta. Portanto, as chuvas torrenciais da época, num clima semiárido, provocaram esta formação geológica. Como também, estou a falar aqui 1 milhão de anos, aqui, não é? Nesta, não sei se conhecem esta elevação. Não? Esta elevação é Monsanto, perto de Idanha, não é? Castelo Branco, está muito perto de nós. Esta, em termos geológicos, designa-se por Inselberg de Monsanto. O que é um Inselberg? Para já dizer que esta formação também resultou de uma alteração climática há 30 milhões de anos. É um resíduo geológico que se formou há 30 milhões de anos, resultante também de chuvas torrenciais em clima semiárido. É um exemplar único em Portugal, esta elevação de Monsanto. Portanto, restou aquele granito que está ali, de chuvas torrenciais, aquilo que os árabes chamam o Edes. Já agora, como curiosidade, o Edes, ou Hades, que dá os nomes dos rios em português, Guadiana, ou em rio Odmira, também vem da mesma origem, Odeceixe, Odeleite, Ode, vem a palavra rio. Portanto, isto resultou de rios torrenciais, numa época de clima semiárido. Ou então, esta, também não está muito longe, é a Serra da Estrela, é o vale do rio Zézer, na Serra da Estrela, que resultou também de uma alteração climática. É o vale glaciar. Portanto, é um glaciar, é o resultado de um glaciar. Também há cerca de 30 milhões de anos, ou até talvez um pouco mais. Aliás, este granito que está aqui na Serra, como o de Monsanto, é um granito com 300 milhões de anos. Oh, mas não estamos aqui para falar de granitos. Estamos a falar de alterações climáticas. Isto para dizer o quê? Sempre existiram alterações climáticas. Bom, não estou a negar esta alteração climática de agora. Pode ter outras características, mas sempre existiram alterações climáticas. E temos aqui muitos exemplos à nossa volta. Aliás, o Tejo também, por exemplo, também resultou o seu aparecimento de alterações climáticas, de alterações da quantidade de água e da erosão ali nas cristas quartzíticas de Vila Velha de Ródão. Bom, vamos então agora, é a proposta que eu faço. Eu vou apresentar as ideias de aquecimento global, não vou, longe de mim, ir passar por ler o relatório, não é? Ou ler aqui o relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, IPCC, e toda a gente já ouviu falar em IPCC, é um conjunto de cientistas e políticos a nível mundial que afirmam que existe aquecimento global. É verdade que nós também o sentimos. Vamos falar de aquecimento global. Portanto, estes são os relatórios de aquecimento global, alguns dos relatórios. O mais importante deles todos, o 5º relatório de 2014. É a base para a discussão do aquecimento global. A última, para reforço do protocolo de Kyoto, instituiu, digamos, assinado por muitos países, quase todos os países do mundo, mas que depois foram retirando e não foram assinando, não foram ratificando esse protocolo, mas é esta a base para o reforço desse protocolo de Kyoto. E agora, o mais recente, o aquecimento global,
de 1,5 graus. Como sabem, não sei se já ouviram nas notícias ou em qualquer publicação, o que se pretende para os que apoiam a ideia de aquecimento global é que se faça alguma coisa de modo a que o aquecimento não seja superior a 1,5 graus e não atinja os 2 graus. Porque se atingir os 2 graus, segundo o relatório do IPCC, provavelmente teremos problemas, como vinha na revista, é melhor o alarme, o perigo do que pode vir a acontecer. Portanto, eles dizem nesse relatório, a influência humana no sistema climático é clara e as recentes emissões antrópicas de gases de efeito estufa são as mais altas da história. As recentes mudanças climáticas tiveram impactos generalizados nos sistemas humanos e naturais. Bom, isto é o que diz o relatório. O que me preocupa aqui, o que me preocupa e que me levou depois a procurar outras ideias, de modo a que me explicassem um pouco esta, é que se afirma, começa-se com uma conclusão. É que automaticamente se diz que o aquecimento global se deve à atividade humana. Isto é uma conclusão. Não está cá a investigação científica. E por isso eu fui procurar outras razões, se há outras razões, se há outra maneira de pensar. Mas vamos continuar com esta. Depois, o aquecimento do sistema climático é inequívoco. E desde a década de 1950, muitas das mudanças observadas são inéditas ao longo de décadas e milénios. A atmosfera e o oceano aqueceram. As quantidades de neve e gelo diminuíram. O nível do mar subiu. Depois vamos ver em gráficos se isto é mesmo assim ou se não é. Ou se há várias opiniões. Ora, este é o gráfico principal. Olhando para o gráfico automaticamente, nós vemos que está a subir, não temos dúvidas. Não há dúvida nenhuma. Começamos aqui 13 graus e 60 e chegamos aos 14 graus 60. Não, eu vou. Isto é aqui, não está a funcionar. Está? Está? Ora bem, então, 13 graus 60, estamos em 1850 e terminamos ali quase nos 14,60. Não é? Não está a ouvir, pois não. Este dá? Este? Então vamos continuar por aqui. Eu estou ali muito longe, está-me a fazer confusão. Ora bem, então vou tentar sentado, que não é habitual. Sabem que eu nas aulas dou sempre as aulas de pé, mesmo que sejam 5 horas. Sempre de pé. Nunca sentado. Eu nunca me sentei em 34 anos de aulas. Foi raro o momento que eu me tenha sentado. Portanto, isto faz um pouco de confusão, mas eu vou tentar explicar. Ora bem, qual foi o aumento de temperatura? Não chegou a 1 grau. É muito pequeno. Portanto, aquilo que quando nós dizemos, estamos a sentir muito calor, está muito quente, em relação ao ano anterior, nós não estamos a falar aí de clima. Estamos a falar de estado de tempo. Porque a variação de temperatura de há 100 anos atrás ou mais, há 150 anos atrás, foi só de 0,87 graus centígrados. Portanto, não é muito. Não é muito na escala. Pode ser muito a nível do planeta. Porque como é uma média, isto pode dar valores de 3, 4, 5 graus numas regiões, 3, 4, 5 graus abaixo noutras regiões. É uma média. É como a história do frango, não é? Meio frango para cada um e depois um comeu o frango inteiro. Aqui é igual. Portanto, pode ser que nos lugares tenha subido muito e noutros não. Depois, vamos ver este. Também mostrando o aquecimento. Vejam que a temperatura global, quer dizer, a temperatura global é muito difícil de calcular. Isto também é outro dado a ter em conta. É muito difícil. Porque é preciso ter dados de muitos lugares
E muitos lugares até mudaram a posição. Não são os lugares que mudaram, os termómetros é que não estão no mesmo sítio. Sim. No bolso. Não, tem que abrir. Tem. Mas não está ligado, pois não? Está. Está? Não. Está lá? Sim. Vamos continuando. Portanto, reparem, nas últimas décadas, ou até começamos aqui em 1900, o que nós vemos é uma linha, se fizermos uma linha por aqueles traços todos, temos uma linha em subida, em crescimento. Portanto, mostra que a temperatura, pelo menos este gráfico, mostra que a temperatura está a aumentar. E mais ou menos os mesmos graus. Este menos é a diferença, atenção, não são os valores de temperatura, são as diferenças entre as médias e a temperatura. Menos 6 graus, portanto esteve frio, e depois subiu, atualmente está por volta de mais 0,4 graus. Se somarmos 0,4 a estes menos 6 dá 1. Portanto, é a diferença de temperatura entre uma posição e outra. E aqui também vemos, sim, aqui não está. Eu vou continuando com este. Vou continuando. Sim. Sim, não. Vou continuando com este som. Portanto, também duas linhas. A primeira, eu não vou perder aqui muito tempo, a primeira linha que está mais alta é da superfície terrestre, enquanto que a outra é da superfície terrestre mais a dos oceanos. Portanto, sobre os oceanos. Também se pode, porque antes não se mediam as temperaturas nos oceanos. Era sempre em terra. E às vezes há mudanças, como eu estava a dizer. Basta pensar, por exemplo, Santarém. Santarém, já devem ter reparado, nós reparamos mais porque vivemos lá, mas devem ter reparado que agora aparece com temperaturas sempre mais altas que nos outros lugares de Portugal. Dá sempre os máximos, dá sempre quase os mínimos. Porquê? Por uma razão muito simples, na minha opinião. É que a estação meteorológica atual não é no mesmo sítio que estava antes. Mudou de lugar. E nem está em Santarém. Está fora de Santarém. Está no campo. Portanto, logicamente, vai dar valores completamente diferentes do que aquilo que estava a ser medido anteriormente. Portanto, não passou a bater recordes agora. Não é recordista. Portanto, houve uma mudança. Já agora um parênteses. Eu recordo-me, por exemplo, havia uma estação meteorológica, isto é só para verem que às vezes a ciência às vezes também tem destas coisas. Havia uma estação meteorológica no Cabo da Roca, onde chovia muito, e chove muitas vezes, e ventos fortes, no Cabo da Roca, portanto Sintra, não é? Estamos a falar na Serra de Sintra, e dava sempre valores metade da média nacional. O que era? O pluviómetro estava numa posição tal que os ventos não deixavam que a água entrasse no pluviómetro, batiam de lado. Então nunca media a água da precipitação, dava sempre valores mais baixos. Dava metade. Nós tínhamos 700, 800 a nível de Portugal, em termos de média, milímetros, e ali dava 300, 400 milímetros, onde chovia mais. Portanto, havia ali um problema. Portanto, às vezes, os termómetros também não estão no sítio mais correto. Mas não vamos entrar por aí. É só para ver que às vezes os dados, felizmente, a partir de 1979, as medições passaram a ser feitas também por satélite. E por isso a correspondência entre valores atuais e os valores anteriores também podem ter alguma diferença. Portanto, as emissões antropogénicas, portanto, do homem, de gases de efeito de estufa, aumentaram desde a era pré-industrial, como sabemos. Impulsionadas em grande parte pelo crescimento económico. Eu não vou ler tudo, mas é para entendermos. Isso levou a concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que não têm precedentes nos últimos 800 mil anos. Os seus efeitos, isto é importante, este dado, não é para fixar números, é só para depois compararmos com outra posição, com outra ideia. Os seus efeitos, juntamente com outros fatores antropogénicos, foram detectados em todo o sistema climático e são extremamente prováveis. Outra palavra importante, prováveis. E o que é que isto quer dizer? É que todos os dados que estão no relatório são dados de projeção. Não são de observação, são de projeção. Claro que só podem ser de projeção. Estamos a projetar para 2100
logicamente não podem ser de observação. Portanto, a maior parte, quando eles dizem a temperatura vai aumentar 1,5 graus, ou vai aumentar 2 graus, ou 3, ou 4, que eu recordo, outro parênteses, eu recordo, quando estava na faculdade, o professor de Geografia Física dizia-nos assim, se a temperatura aumentar, a temperatura global, aumentar 2 graus na Terra, a água do mar sobe 100 metros na vertical. Para 100 metros, a altitude de emação, se souberem qual é a altitude de emação, veem que 100 metros quase que ficávamos com praia aqui perto. Santarém era uma ilha. Lisboa quase desaparecia. O Algarve desaparecia. Portanto, mas ele dizia isso, nessa altura, isso já foi nos anos 70. Portanto, agora, Al Gore, por exemplo, no seu livro de A Verdade Inconveniente, dizia que agora a água do mar já devia ter subido 6 metros pelo aumento da temperatura. Só aqueles graus estavam ali, 6 metros. Ainda não aconteceu. Subiram alguns centímetros, segundo algumas medições. Também não é fácil medir o mar. Não é fácil medir, porque as variações das baixas mares e praias mares e oscilações da própria Terra não dá muito para ter medições corretas. Bom, avançando. Emissões antropogénicas, portanto, provocadas pelo homem. Gases de efeito estufa aumentaram. É toda a ideia que nós temos, não é? É essa ideia que nós temos. Estão a aumentar. E se calhar é verdade. Não estou a dizer que não. E estão ali os casos. O gráfico de cima, se calhar mais importante, a verde, o dióxido de carbono, depois o metano e o óxido nitroso. Portanto, e depois vamos ver outros gráficos que representam melhor. Portanto, estão a aumentar, pelo menos nos últimos anos. Aqui também se vê temperatura e o aumento do CO2. Está preto. Vemos que está a aumentar. Aqui começa 1960. 1960. É importante o dado. Subida do nível do mar. Por estas medições, não temos dúvidas. Não vale a pena discutir. Segundo as medições, estas medições, o mar está a subir. Claro que os resultados estão aqui. Ou não. Eu costumo dizer assim. Estão ou não. Será que são as alterações climáticas que estão a provocar estas derrocadas na costa? Este desgaste da costa? Podem não ser. Pode não ter nada a ver com alterações climáticas. Porque agora, mais outro parênteses, de tudo é alterações climáticas. Se está frio, foi alteração climática. Se está calor, foi alteração climática. Se chove muito, é alteração climática. Se chove pouco, é alteração climática. Se há incêndios, alteração climática. E aqui, um pormenor, que já que estamos em mação, já agora faço este parênteses. Não há incêndios com alterações climáticas. Eu vou ter coragem de dizer isto, já o disse. Não há incêndios com alterações climáticas. As alterações climáticas não fazem incêndios. O que fazem os incêndios são os criminosos. Não é? E todos eles são criminosos. Todos os que põem fogo ou fazem fogo onde não podem e quando não podem, são criminosos. Portanto, não há incêndios provocados. A taxa do relatório florestal português dá de 0 a 1% de incêndios provocados pela natureza. Mais nada. Ora, 1%, em Portugal, se existirem 2.000 ou 3.000 incêndios numa semana, 1% é muito pouco. Portanto, não há, repito, não há incêndios provocados pelas alterações climáticas. Por isso, quando eu ouço na televisão, não quer dizer que não haja alterações climáticas. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer que não há alterações climáticas. O que eu estou a dizer é não há incêndios provocados pelas alterações climáticas. Elas são provocadas por criminosos, sejam eles quais forem. Não é? Ou são pessoas com pouca formação, ou são pessoas que pretendem assar umas sardinhas, ou estão a fumar um cigarro, ou fazem ignição do incêndio. As alterações climáticas de aquecimento global, porque há alterações climáticas de arrefecimento. As alterações climáticas de aquecimento provocam o aumento da área ardida, ou a capacidade de combustão. Agora, não provocam incêndios.
Uma tempestade pode criar, um objeto qualquer que esteja na floresta pode provocar, etc, etc. Mas as alterações, quando começam na televisão a dizer isto, eu até tremo. Porque vão aparecer incêndios. Porque aproveitam. Porque, vamos começar a época de incêndios. Vamos começar, essa é a época balnear. Vamos começar a época de incêndios. Logicamente, vai ser mais fácil colocar incêndios, porque estamos na época de incêndios, parece. Há pessoas que aceitam isso normalmente. Não há incêndios provocados por alterações climáticas. Isso não é verdade, na minha opinião. Podemos discutir, podemos falar sobre isso. Portanto, avançando. Diminuição das calotes polares e glaciares. Claro que há glaciares que estão a desaparecer, não é? Em vários lados. Claro que sim. E nós estamos a assistir a esse fenómeno com muita regularidade. Mas atenção, aqui um aspecto, é um parênteses meu. Se os glaciares derreterem, esse fenómeno provoca a subida do mar. Mas se for gelo no mar, se for icebergs, por exemplo, se derreterem, não aumenta o nível do mar. Isso é uma ideia errada que as pessoas muitas vezes passam na comunicação social e as pessoas ouvem e não estão a refletir. Quando o gelo já está no mar, é o caso do Polo Norte. O Polo Norte, quase todo o Polo Norte é no mar, não é em terra. Portanto, quando derrete o gelo, ele não vai fazer subir o nível do mar. Isso não é verdade. Até porque quando falarmos, podemos discutir depois, o derreter as calotes e os icebergs do Polo Norte, até para alguns países, eu já vou dizer quais, é um benefício. Se vão aproveitar, ou estão a tentar aproveitar aquela área. Eu vou dizer Estados Unidos e Rússia. Porque, estando aqueles canais abertos para passarem os navios pela área do Ártico, torna-se muito mais fácil não ter gelo. E, portanto, o negócio e os mecanismos de trocas comerciais são muito mais fáceis. É mais barato do que passar o canal de Suez ou o canal do Panamá. Por isso passa por ali. Ou então, porque é muito rico o Polo Norte, ou a área da Groenlândia, melhor dizer assim, a Groenlândia é muito rica e, portanto, sabemos o que é que pode acontecer. Já agora, a Rússia já colocou uma bandeira no fundo do mar, por baixo do Polo Norte. Não sei se as pessoas sabiam isso. Portanto, já lá está uma bandeira de titânio. Tal e qual como se fosse na Lua. Como não chegaram à Lua, foram os americanos que chegaram, eles agora colocaram uma no fundo do mar, por baixo do Polo Norte. Portanto, com um submarino, foram lá colocar uma bandeira. Mas isso não tem a ver com alterações climáticas. Mas é mais fácil lá chegar, com as alterações. Esta é a extensão do gelo no Ártico, e vemos que está a baixar, não é? A extensão é fácil de ver. Aliás, se virmos as imagens, vemos que o gelo está a diminuir, está a abrir espaços para a exploração de petróleo, exploração de ouro e de carvão. Outro parênteses, já agora, a ilha de Svalbard, que é da Noruega e já fica muito perto, é uma das ilhas mais perto, pertence à Noruega, que está mais perto do Polo Norte. A ilha de Svalbard é de exploração, agora já estou na geopolítica, é de exploração mais ou menos livre. Quem é que está a explorar o carvão lá? A Rússia. A Rússia. Está a explorar grande parte das minas de carvão de Svalbard, estão a ser exploradas pela Rússia por decisão da Noruega. Não estão a roubar, não é? Estão a vender. Portanto, vender um carvão a outro país, a exploração. Por isso, os Estados Unidos também se sentem no direito de comprar a Groenlândia. Não é? E agora até é mais fácil. Foi a proposta que fizeram à Dinamarca. Não é? Porque a Groenlândia pertence à Dinamarca. Claro que os glaciares estão a diminuir. Claro que estão. Mas será um aquecimento global? Bom, e se não for assim? Vamos ver agora a outra opinião. Não quero dizer que seja a minha, né? Só estou a colocar para discussão, para reflexão. Aquecimento global ou arrefecimento global? Estamos numa época de aquecimento
ou de arrefecimento? Isto há várias teorias. Há muitas teorias. Podem-me dizer assim, bom, mas milhares de cientistas dizem que há aquecimento. Não, para mim não faz diferença. 2 ou 3 podem ter razão e milhares podem não ter. Nós já conhecemos isso de outras épocas, não é? Portanto, isto pode acontecer. Portanto, serve de discussão, serve de reflexão. Vamos ver o gráfico. É muito parecido, muito parecido. Este é o da temperatura global. E agora vejam o seguinte. Vejam que o primeiro período está a aumentar. No segundo período, que vai entre 1940 e 1900, mais ou menos, em 1970, mais ou menos, a temperatura baixou. E depois voltou a subir. Então, e o carbono? Estava sempre a aumentar e não tinha efeito aqui. Eu estou a fazer um papel, não é? Estou aqui a representar um papel dos que estão a dizer aquilo. Bom, o que estes dizem é que durante a história do homem, dos últimos anos, dos últimos 10 mil anos, já tivemos períodos mais quentes. E o que eles dizem é que a temperatura, no geral, em relação aos 10 mil anos atrás, está a baixar e não a subir. Apesar de, neste período, estar a aumentar. Isto é uma matemática que serve de reflexão. Porquê? Porque o Sol também tem oscilações em termos de energia. Ora tem uns períodos mais quentes, ora tem uns períodos mais frios. Não será que o aquecimento global ou o arrefecimento global tem alguma coisa a ver com esta questão energética solar? Pode ser. Não. O que eu gostava, já agora um parênteses, 2 parênteses, gostava é que as pessoas não deitassem fora logo as ideias. Podem até não servir de explicação, podemos até não concordar, mas pelo menos discutimos-las, é? E refletimos sobre o assunto. Vejam, e vejam nos últimos anos o que é que está a acontecer. A energia solar está a baixar. O número de manchas solares, que é um indicador de energia, também está a baixar. Será? Vejam, aqui é no Ártico. O que é que está a acontecer no Ártico? O mesmo que estava na temperatura global. Aumentou até determinado momento. Depois baixou, foi baixando, depois voltou a subir. Esta oscilação não é compatível com o crescimento do carbono. Então, o crescimento do carbono, a existência de mais carbono, é a pergunta que eles fazem, não sou eu. A existência de mais carbono não tem o mesmo efeito nas várias épocas do século. Continuando, se formos medir e corrigindo as temperaturas, que é o que está aqui só por satélite, já agora mais um parênteses. Muitas vezes falamos da atmosfera. E o que estamos a falar não é da atmosfera, é de uma pequena parte da atmosfera, é da troposfera. A troposfera só tem 12 km de espessura. A atmosfera tem 1000 ou 2000. E os gases não são os mesmos. Na troposfera, onde nós vivemos e respiramos, nós temos 71% de azoto, 21% de oxigênio e o resto que falta, se somarem 78 com 21 dá 99, falta 1%. Nesse 1% está dióxido de carbono, vapor de água, estão os outros gases, argon, neon, etc, etc. Portanto, só no 1%. Portanto, na troposfera, e só na troposfera, provavelmente até a temperatura não está a oscilar tanto. Eu não quero incomodar consciências, atenção. Mas também serve precisamente para isso. E outra coisa que estes cientistas, com razão ou sem razão, dizem, é que aquilo que estava previsto não corresponde àquilo que é observado. O que estava previsto é a linha vermelha. O que é observado é o que está em baixo. E, portanto, o que vemos é que a temperatura projetada é muito superior àquilo que aconteceu na realidade. E será que nas outras coisas não é assim? Pomos essa questão, podemos pôr, temos o direito de colocar. E as emissões antropogénicas de gases de efeito de estufa aumentaram? Vamos ver.
Bom, aqui está a concentração de dióxido de carbono desde, vejam aqui a data, 450 milhões de anos. 450 mil anos, desculpa. 450 mil anos. E se formos ver, a concentração de dióxido de carbono, segundo esta perspectiva, foi oscilando. Tal e qual como há pouco as oscilações do Sol, da energia solar. E provavelmente da temperatura. Vai oscilando. Então aqui também havia o homem, há 450 mil anos, dizem eles. Eram as fogueiras que o Australopithecus fazia, ou não, ou que vivia lá em África, podia fazer e depois dava carbono a mais. E aqui a comparação entre a mudança da temperatura e a mudança do carbono, do dióxido de carbono na atmosfera. Não são iguais as curvas, ou muito parecidas? E nós estamos a trabalhar aqui com 400 mil anos. Não será que nos nossos anos atuais, a atualidade, não pode ser uma mudança destas? Natural? Talvez. Pelo menos sabemos que existe. E mais, segundo estes críticos, estes cientistas críticos, eles dizem o seguinte: a natureza lança para a atmosfera cerca de 200 mil milhões de toneladas de carbono por ano. 200 mil milhões. O homem lança 7 mil milhões. Então a relação da natureza com a ação humana, se calhar, dá 3,5%. Portanto, não é muito, é muito diferente. Será que nós temos efeito, segundo eles dizem? Temos efeito sobre a atmosfera com uma intervenção destas? Podemos não ter. E aqui, concentração de metano. Agora anda com o problema das vacas e não comer carne de vaca, não é? Na Universidade de Coimbra. Aí já sou um pouco crítico, mas já não tenho que interpretar um papel. É um pouco, desculpem dizer isto, é um pouco folclore. É um pouco folclore. Porque o efeito de não comer carne de vaca, os hindus já não comem carne de vaca há muitos anos. Não é? Como sabem, os hindus não comem carne de vaca. E dos porcos? Porquê é que não deixamos de comer porcos? E porquê é que não deixamos de comer as galinhas? Também podem ter efeito. Ou então tornamos herbívoros. Mas para ser herbívoros, eu não queria dizer o nome, não é? Mas para não sermos herbívoros, para sermos herbívoros tínhamos de ter filhoso. Somos consumidores de segunda, não é? Portanto, somos consumidores também de carne. Bom, mas não é por isso. O metano não tem só origem animal, também tem origem vegetal e até do descongelamento dos solos, daquilo que chamam permafrost. Permafrost é o solo gelado e que está a descongelar, segundo alguns dizem, está a descongelar e isso cria situações da existência de metano na atmosfera. A quantidade de metano na atmosfera é muito pequena. Muito pequena. Portanto, o efeito, segundo estes autores, são um destes cientistas, o efeito do metano na atmosfera, o deixar de comer carne de vaca na Universidade de Coimbra, não tem medida. Não é? É tão pequeno. E se virem a linha que está ali, rosa, concentração de CH4, não é? Que é parte por bilhão não é o termo para português. Foi aqui um botão. É milhar de milhão. Partes por milhar de milhão. Vejam que é muito pequeno. Portanto, isto está, segundo estes autores, está a baixar e não a subir, apesar da criação de gado estar a aumentar. Portanto, mais uma ideia, mais uma madeira para, aqui não se devia dizer arder, mas para a fogueira, não é? Mais uma acha para a fogueira. E aqui a concentração média de metano. O que é que está a acontecer nos últimos anos, segundo estes autores? Está estável. Portanto, há aqui qualquer coisa de estranho, não é? Não sabemos o que é que pode estar a acontecer. Também não sabemos se isto é verdade. Não é? É sempre duvidar. Dos cientistas também se deve duvidar. Ao contrário do que no outro dia se dizia na televisão, eu dos cientistas não duvido. Se eles dizem é porque é verdade. Não é verdade. Eu vou dizer uma coisa, vou arriscar. Não sei se o número de mulheres é superior ao de homens,
mas vou arriscar. No século XIX, em pleno positivismo naturalista, em que se faziam estudos de anatomia comparada, não é? Chegaram a guardar o cérebro do Einstein depois, no século XX, quando morreu, para pesar e para medir, ainda havia essa teoria. Portanto, no final do século XIX, eles mediam os cérebros, comparavam-nos e diziam: quanto maior for o cérebro, quanto mais pesado, mais inteligente é a pessoa. Era uma teoria. E eu li, uma das conclusões dizia assim: está cientificamente provado, por isso é mais outro, parênteses, é mais outro problema. É que quando eu vejo que está cientificamente provado, eu duvido logo, porque deve ser mentira. Porque se precisam dizer isso, é porque não têm segurança, não é? Então, está cientificamente provado, isto no século XIX, atenção, não levem isto para o século XXI, está cientificamente provado que é mais difícil aparecer uma mulher inteligente que um gorila de 2 cabeças. Não é? Cientificamente provado. Quem é que diz que estas ideias todas, de um lado ou do outro, não tenham a mesma história do gorila? Não é? E da mulher, já agora. Não é? Portanto, cientificamente provado. E, na verdade, estava cientificamente provado. Porque eles mediam os cérebros, pesavam os cérebros e chegaram à conclusão que a mulher tinha um cérebro mais pequeno e com menos peso. E isso estava associado com a inteligência. Logo, cientificamente provado. Portanto, é como a história da rã sem patas não houve, não é? É a mesma coisa. Portanto, aqui também pode existir de um lado ou do outro. De um lado ou do outro. Portanto, temos de ter sempre cuidado. Temos de ter sempre um espírito crítico perante estes dados. Muitas vezes são deturpados. Atenção, muitas vezes são deturpados. E já agora, do IPCC, alguns cientistas já vieram dizer que alguns dados que tinham lançado estavam alterados. Estavam deturpados. Não quer dizer que o resto esteja, não é? Estou a dizer que os cientistas também têm uma ideologia. Também têm objetivos. Sejam eles quais forem. Puros ou não. Não há ciência pura. A ciência tem sempre objetivos. Sejam eles quais forem. Políticos, económicos, sociais ou até individuais. Não é? Bom, não vou acrescentar mais sobre isso. Aquecimento dos oceanos. Ora, Atlântico Norte. Medida a temperatura à superfície durante alguns anos. E o que vemos ali são períodos cíclicos de aquecimento e de arrefecimento. Segundo estes cientistas, eles não sabem explicar muito bem porque é que isto acontece. Tem uma hipótese, não vamos aqui desenvolver, tem a ver com a Lua, dizem eles, com o movimento da oscilação do plano da Lua, que está ligado também às marés, mas não vale a pena estarmos a entrar pela explicação científica. Mas o que é certo é que, segundo eles, há períodos de aquecimento e de arrefecimento. Arrefece, aquece, arrefece, aquece. O que eles dizem é que, porventura, e vamos ver o outro, o do Pacífico, acontece o mesmo, e dá os ninhos, os El Ninhos e as El Ninhas, né? O El Ninho é um fenómeno complexo, mas simples também de perceber. O El Ninho é o aquecimento da água do Pacífico, junto às regiões tropicais, que depois dá alterações de estado de tempo em todo o mundo, especialmente na pesca também, junto ao Chile, na América do Sul, mas depois arrasta-se para todo o mundo. Nós ouvimos em 1998, 97, falar muito em El Ninhos e que deu algumas tempestades em Portugal, que era sempre o El Ninho, desgraçado. El Ninho era Menino Jesus, não é? Portanto, era aí que pagava, era o El Ninho que pagava. Depois o El Ninho desapareceu, não aparecia tantas vezes, passou a ser El Ninho. El Ninho é o contrário, o arrefecimento que corresponde àqueles períodos. Era o arrefecimento do Pacífico que dava alterações também de estado de tempo noutros territórios. E baixava a pesca no Chile. Diminuição das calotes. No Ártico, é verdade, há uma diminuição das calotes. Também estes cientistas encontram diminuição das calotes, mesmo, portanto, corresponde, é porque há mesmo. Este é no Antártida. O que é que está a acontecer na Antártida, segundo estes cientistas? É que está a aumentar. É verdade que contrapõem outros a dizer que está a aumentar a área, mas está a diminuir a espessura. Bom, mas está a aumentar a área, segundo eles dizem.
Portanto, se está a aumentar é porque está a arrefecer. Portanto, se de um lado arrefece, do outro lado aquece, e, portanto, em termos médios, isso dá, de certeza, compensação. Não sei. Em relação ao Ártico, aqui está a Groenlândia e os movimentos das correntes quentes e correntes frias do Oceano Atlântico. O que estes autores dizem, eu estou a partilhar, não é? Ideias. O que estes autores dizem é que essa oscilação da Lua leva a um arrastamento das águas quentes para norte, e portanto esta corrente do Golfo para norte vai provocar aquecimento das calotas polares, da calota polar do norte. E portanto vai derreter o gelo em profundidade. O iceberg, como sabem, um décimo está de fora, os 9 décimos está dentro da água. E portanto ela, ao derreter os icebergs por baixo, faz desmoronar todo este sistema. E portanto há um aquecimento, mas não é por aquecimento, é porque as águas se deslocaram, segundo estes autores. Aqui é a Antártida, não se nota tanto, mas está, segundo eles, está a aumentar a área. Subida do nível do mar. Se repararem, no final do gráfico, não está a aumentar. Segundo estes autores, está a baixar. Não é? Está a baixar. Porque a volta, já falei disto há pouco, o nível do mar é muito difícil de controlar e de saber. Há movimentos das marés, há movimentos da Lua, há movimentos das próprias terras. A própria, chama-se, eu vou dizer um palavrão, isostasia, que é o movimento dos continentes para equilíbrio, retirando o gelo que está por cima. Eu vou dar um exemplo. A Noruega, por exemplo, está a subir. Porquê? Porque o gelo saiu, está a subir, mas não é de agora, já há uns anos, uns milhares de anos. Porquê? Porque o gelo que cobria toda a Escandinávia saiu e esse peso faz com que a Terra suba. E, portanto, por isostasia. Portanto, está a subir. Esses movimentos, mesmo que sejam lentos, também provocam alterações na subida ou não, ou na medição do nível do mar. O IPCC, em 2007, previa 59 centímetros de subida. Em 2013, previa 98. Al Gore, 6 metros. Portanto, o nível do mar não é muito fácil de medir. É uma missão quase impossível. Quase que não vale a pena, porque o valor médio não tem significado, segundo os autores. Não tem significado, porque estamos a fazer a dar um valor médio do mar, quando ele tem baixa mar e alta, não é? Tem pouco significado. Segundo estes autores, a base do aquecimento e quem controla o clima global são duas áreas da Terra. Da Terra, quer dizer, que estão relacionadas com a Terra. O Sol, que dá energia, e depois os oceanos, que ocupam 70% da superfície. Portanto, o calor da atmosfera vem dos oceanos, não vem só de cima. Porque os oceanos é que vão dar o calor. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isso? Em baixo está mais quente do que está em cima. Se subirmos de avião, o avião aí, não sei se viagens já repararam nisso, se tivermos viagens de longo curso, vemos o gelo a aparecer nas janelas, estamos a 60 graus negativos, 50 graus negativos, fora a 10 mil metros de altitude, quer dizer que o que está a aquecer aquela atmosfera, aquela troposfera, não é a parte de cima, é a parte baixa. Ou seja, nós temos dois aquecedores, o Sol e a parte baixa, e os oceanos. Só pode ser os oceanos, não pode ser a Terra. Os oceanos. Ora, os oceanos ocupam 7 décimos. Portanto, a explicação que eles indicam é que se a temperatura dos oceanos se altera, isso vai alterar também depois a atmosfera. Provavelmente, este aquecimento global pode estar relacionado, provavelmente, estou a dizer, atenção, provavelmente, este aquecimento está relacionado, ou pode estar relacionado, com o aquecimento e arrefecimento dos oceanos, especialmente do Pacífico. Já que o El Niño, que é no Pacífico, e a El Niña, que é no Pacífico, e o buraco do ozono que desapareceu, por milagre, não é? Antes era o buraco do ozono, agora desapareceu, ou quase que desapareceu. E Portugal? Vou só alguns dados. E Portugal?
Esta é a temperatura de Portugal. Portanto, vejam, tem os mesmos padrões da temperatura global. Sobe, desce, volta a subir e, por último, naqueles anos que estão ali, estes são dados oficiais, está a baixar. Quando nós sentimos aumentar. Não sei porquê. Isto é que me preocupa. Isto é que me leva a pesquisar, a procurar respostas para mim, como cidadão. Não sou nenhum especialista. Sou um cidadão normal. Que não aceito tudo como possam dizer. E, portanto, procuro explicações, sejam elas quais forem. A variabilidade interanual. Ali são as máximas e as mínimas. Há um fenómeno que nos estamos a verificar, que é aquele que está neste gráfico. É que as máximas estão mais máximas e as mínimas, se calhar, estão mais mínimas. Não é? E são estas diferenças que nos incomodam no dia-a-dia. O estado de tempo, não é? Faz mais vezes temperaturas mais altas e mais dias com temperaturas mais baixas. Esta amplitude térmica destes dados é que nos fazem perturbar e dizer que há, se calhar, um aquecimento, porque sentimos, e se calhar há, atenção, sentimos temperaturas muito altas. Os 40 repetem mais vezes, não é? Sem dúvida. Portanto, principalmente as temperaturas máximas. Há uma repetição mais acentuada, portanto, uma frequência mais acentuada das temperaturas máximas e cada vez mais máximas que encontramos em Portugal. Em precipitação, também há aqui um fenómeno que parece quase evidente, que é a diminuição dos anos, o aumento dos anos mais secos. Portanto, há mais vezes anos mais secos. Mas se repararem, os azuis são anos mais úmidos, os outros são anos mais secos. Portanto, também há anos úmidos nestes intervalos. E o que é que nós sentimos? O que é que nós dizemos? Que os anos são todos secos. Ou que são todos úmidos. Ou que está a chover muito, ou que está a chover pouco. Há pessoas até que quando começa a chover dizem assim, nunca mais para de chover. Diga. Aqui na escala, sim. os intervalos são de quantos anos? É que eu não consigo aqui ler. Não, cada barra é um ano. Cada barra é um ano. E aqui na horizontal? Aqui não, aqui está 3 em 3. Está 3 em 3, mas cada barra é melhor não ligar aos anos. Mas se vir as barras, é essa a ideia geral que nos interessa. As barras, cada barra é um ano. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos as barras maiores, não é? Portanto, mais precipitação, acima da média, menos precipitação, as outras para baixo. Portanto, anos mais secos, os que estão para baixo, anos mais úmidos. Sim. Em que tempo? Começa aqui em 1911 e está ali em 2018. Portanto, aliás, é uma característica do nosso clima. Uma das características, o clima de Portugal, que é o clima mediterrâneo, é um clima especial, como há em França, como há na Itália, como há no norte da África, como há na Califórnia, como há na Austrália, que é o clima mediterrâneo. É o único clima do mundo que não chove no verão, ou que chove muito pouco no verão, na época seca. É o único clima. Todos os outros climas da Terra são ao contrário. Chove mais, isto é uma informação geográfica, chove mais na época mais quente do que no contrário. Este é o clima, o de Portugal, por isso é que é um dos nossos azares. É quando as plantas precisam de água, não a têm. É uma das nossas dificuldades. É um clima que não chove na época mais quente, ou chove muito pouco. E tem uma grande variabilidade de precipitação interanual. De um ano para o outro pode variar muito. Num ano pode ser muito úmido, no outro ano pode ser muito seco. E temos aqui a prova. O que é certo é que o número de anos mais secos é maior atualmente do que era atrás. Mas há mais barras hoje, nestes últimos anos, há mais barras para os anos secos. Enquanto que no princípio do século e meados do século havia mais barras, mas se recordarem, era mais frio. Aquele período dos anos 40, a seguir à Segunda Guerra, era um período mais frio. Mesmo a nível mundial e a nível de Portugal. Os homens usavam todos chapéu. Todos chapéu, verdade. E os ingleses usam o chapéu de chuva, porque é uma região de clima temperado marítimo, não é? Que é diferente do nosso, que chove todo o ano.
Este é o CO2 em Portugal. Está a aumentar? Não está a aumentar. Embora nos últimos anos, que não estão aqui neste gráfico, isto é um gráfico oficial, é do Portugal, e aqui é do Banco Mundial. Portanto, nos últimos anos aumentou ligeiramente o CO2 em Portugal. Também na Alemanha aumentou. Sabem que na Alemanha, tem um parênteses também, temos que ir de vez em quando falando em geopolítica, já agora, já não falei de islâmicos, a Alemanha, para fechar as centrais nucleares, teve que abrir centrais termoelétricas, que agora promete, não sei se viram nas notícias, 40 mil milhões de euros para fechar novamente as centrais termoelétricas. A Merkel, não é? Portanto, vamos ver se isso acontece até 2035. Não parece viável. Aqui é a subida do mar em Cascais. Não sei se sabem, em Cascais é que está a medição das marés em Portugal. É na parede em Cascais, junto à praia de Cascais, está lá a medição, já tradicional, já não é assim, é através de boias e de satélite, mas aqui está a medição do nível do mar em Portugal. Está a subir ligeiramente, mas estamos a falar de 100 milímetros, não estamos a falar de metros. Mação não fica com a água do mar, nem Santarém fica uma ilha, por enquanto, mas pode vir a ficar. Estão a ver? O mar, não sei se conhecem este mapa, o mar, se subisse aquilo que eles estavam a dizer, o mar ficaria assim. Não é? Estão a ver Santarém, ali no meio do mar, depois Golgã, quase que chega à Mação. Não é? Quase que chega à Mação. E a Mação? Este é o clima, este é o termópolo biométrico, não tem nada a ver com alterações climáticas, atenção ainda. Também não temos dados de alterações a micro-regional, não é? É difícil. Mas temos aqui os meses secos, aquilo que eu estava a dizer, nos períodos mais quentes é um clima mediterrâneo, não há dúvida. Tem cá 2, 3, 4 meses secos, portanto não podem ter chuva neste período, não é habitual. E aqui, uma comparação, é no Médio Tejo, são os dados que temos disponíveis, no Médio Tejo, como é que a temperatura tem evoluído. O de baixo é mais interessante que o de cima. O de baixo, para o período 1971-2000. Portanto, são 30 anos, já permite ter cálculos estatísticos de clima, e vemos que a temperatura aumentou muito ligeiramente. Muito ligeiramente. Estamos a falar de décimas de grau. É importante, pode ser importante, mas médias em termos de décimas, no clima pode dar muitos efeitos. Aqui já são projeções para 2011, 2040, salvo erro, 2040, e veem que a temperatura não se prevê que tenha um aumento muito grande. Portanto, quer dizer que estamos numa região protegida se a compararmos com outras. Aqui de 40 para 70, não é? Portanto, também há uma estabilidade na temperatura. Isto são projeções portuguesas. E temperaturas médias, o que é que tem acontecido? Claro que não temos dados de Mação para fazer este gráfico. Este é o de Porto Alegre. E vejam que o estão azul quer dizer que é abaixo da média. Os anos abaixo da média. O estão a laranja ou a vermelho, os anos acima da média. E é fácil de ver que em Porto Alegre os últimos anos são quase todos acima da média. Quer dizer que há aquecimento aqui, na região. Vamos ver outro gráfico. Este é o de Castelo Branco. Eu procurei gráficos aqui mais perto. O de Santarém não existe porque mudou a estação de sítio, portanto não podem fazer estes cálculos. Portanto, é fácil de ver. Apesar de haver ali um ano mais frio, há anos, a maior parte dos anos são mais quentes, aqui em Mação. Os últimos. Mas se formos aqui para a precipitação, a mesma coisa. Que é a precipitação de Porto Alegre, e vejam que os últimos anos são mais secos. Mas há poucos anos atrás eram mais úmidos. Há uma alternância. A nossa memória meteorológica é curta. Para Castelo Branco,
E agora, só para terminar, um textozinho que eu fiz em 2011, que se aplica aqui. Dar sentido. Hoje, mais um dia, foi decretado. Dar sentido às mãos e aos gestos que se cruzam. Dar sentido aos passos. Dar sentido ao andar e aos raios de sol que nos aquecem. Dar sentido ao viver e aos momentos do tempo. Dar sentido ao mar e ao ar que nos sufoca. Dar sentido ao vento e às folhas que voam. Dar sentido à terra e aos grãos de areia que se unem. Dar sentido que amanhã pode ser tarde demais. Portanto, obrigado por me aturarem. Mas, como só termino a dizer que, claro que temos que ser pelo planeta. Isto foi só uma provocação para nós refletirmos. E estou aberto agora a questões que queiram colocar, obviamente, para depois da reflexão, não é? Para refletirmos. Não sei se há perguntas. O doutor tão brilhantemente nos atrapalhou a todos. Quer dizer que atingiu o meu objetivo. Era mesmo atrapalhar. Porque assim, eu vou já explicar. Desculpe, só é explicar. Eu não quero que aceitem o que eu estou a dizer. Atenção. Longe de mim. Eu quero é que as pessoas aceitem, mas refletindo. Seja o que for. Refletindo. Quando falarmos de aquecimento global, estamos conscientes do que é que estamos a apoiar. Não é? É só esse o objetivo. Peço desculpa. Diga. Pois é que não há dúvida, como não faz parte daquele grupo de fisioterapia, não é? Não. Ao que parece, são ao contrário do que toda a gente pensa, ficarem a ver uma desgraça aí à vista, não é? Mas o que eu queria realmente dizer e perguntar, e confirmar ainda, tenho tentado por várias vias conseguir, é uma notícia que eu ouvi há uns tempos, não sei, talvez há um mês ou dois, na rádio, num daqueles 90 segundos de ciência que a Antena 1 transmite. Um cientista da Universidade de Aveiro que falava sobre as algas marinhas. Ora bem, enfim, em termos assim corriqueiros, o que é que ele nos dizia? Que o cocó das vacas e de todos os animais existentes na Terra contribuíam para o CO2. Incluindo os humanos. Incluindo os humanos. Não eram os humanos. Os animais. Libertavam CO2 de tal maneira que atingiam 60% do CO2 produzido, enquanto os veículos e o resto todo atingia 40%. Eu fiquei abismado. Como é que era possível uma coisa destas? Há muitos animais, evidentemente, desde os elefantes até aos pequeninos, mas aí estão animais à solta em África, faço ideia. Mas todo o conjunto de animais. E, portanto, seriam as fezes dos animais que libertavam. Então tinham descoberto que havia um tipo de algas vermelhas que, se fosse introduzido na alimentação de vacas e, enfim, todos esses animais, se os pusessem a comer algas vermelhas, que esse CO2, as fezes já não libertavam esse CO2. E então a Universidade de Aveiro está a estudar a produção de bilhões de sementes dessa alga, e já vão em quantidades industriais, já em quantidades enormes, para poderem disseminar no mundo fábricas de produção dessas algas vermelhas que viriam a alimentar os animais, os quais depois, coitadinhos, fariam um cocó mais ambiental, ecológico. Fiquei completamente pasmado, até porque nunca tive ouvido falar de uma coisa dessas. Primeiro, as percentagens, a saber, os 60%, 40%. É um bocado impressionante. E depois, mas aquilo por cientistas autênticas, Vamos lá ver. Segundo alguns. Já ouvi também falar, na alga vermelha, que neutraliza os metais pesados do oceano. Está a fazer
progressivamente, à medida que vai ser, a limpeza do oceano, naturalmente. Quer dizer, é outra notícia, assim, um bocado deslumbrante, que eu nunca tinha ideias e não ouço, não vejo explicações. Não é, quer dizer, se isto realmente é verdade, devia ser disseminado já, aí por todo lado, não é? Vamos lá ver. Com o futebol Pois, e outras de esquemas do mesmo género. Primeiro, dizer o seguinte: os países que não estão a apoiar a questão do aquecimento e de resolver esta questão do aquecimento, se ele existe, e penso que sim, vamos ver quais são: China, Rússia, Estados Unidos e Brasil. Faz pensar. Não é? Faz pensar. Agora, é o mundo quase todo. pois, se somarmos a população, somarmos a área e quem são os produtores seja do que for, de gases de efeito de estufa, eu vou chamar assim no geral. Isto porquê? Porque alguns cientistas destas ideias que são contra, digamos assim, dizem que o CO2 não é um poluente. E, na verdade, não parece ser. Ainda não encontrei em nenhum relatório do IPCC ou da NOAA, que é o núcleo de investigação dos oceanos e atmosfera a nível internacional, nem da Organização Mundial de Meteorologia, nenhuma explicação porque que o CO2 é um poluente e porque é que ele faz aumentar a temperatura do ar. Ainda não encontrei, já procurei, para poder perceber. Porque eu quero perceber porque é que o CO2 e porque é que não é o enxofre, ou porque é que não é o outro gás, porque é que não é o monóxido de carbono, não é? Porque é que se fala em dióxido de carbono e não se fala no monóxido de carbono, que é muito mais tóxico e poluente. Ou o óxido de enxofre, por exemplo, que é mais poluente e mais perigoso e mais tóxico. E se fala no CO2, quando nós sabemos que o CO2 é o alimento das plantas. Não se destrua o Amazonas, não se destruam as florestas de Portugal, não se destruam as florestas da Califórnia. Se calhar, se aí atuarem, se calhar o CO2 diminui na atmosfera, se calhar é mais rápido. Por que é que estamos preocupados a tirá-lo de outra maneira? Agora até já estão a inventar máquinas para sugar o CO2, parece que estão a ordenhar vacas, não é? Da atmosfera. Há muitos interesses nisto. É isso que me preocupa. Há muitos interesses nisto. E quando se fala muitas vezes no lobo, o Pedro não acredita. Não é? E começamos a não acreditar, e depois é que pode acontecer. Quem sabe? Agora, há muitos interesses. Sejam eles dos países, sejam eles de empresas, sejam eles de grupos económicos, seja do que for. Deixa-se de falar de globalização económica. Passámos a falar de alterações climáticas. Já se esqueceram, por exemplo, dos plásticos nos oceanos? Das ilhas de plástico? Já se esqueceram da fome no Iémen? Já se esqueceram da guerra da Síria? Já se esqueceram dos problemas do Bangladesh? Ou do Brasil, se quisermos? Portanto, é isso que eu queria também transmitir e partilhar. Eu sei, o aquecimento global é preocupante. E se calhar até vai ser a destruição da humanidade. Mas há outros problemas que temos. A televisão deixou de falar. Vemos notícias e já não vemos notícias, vemos só futebol, não é? Já não vemos notícias dos problemas a nível do país, a nível mundial, a nível da Europa, e falamos de alterações climáticas a toda a hora, por tudo e por nada. Por isso é que eu comecei por dizer, há aquecimento global para as secas, há aquecimento global para as inundações, há aquecimento global para os tornados. Agora até passámos a ter ciclones com nomes, que é para estarmos mais atentos aos nomes. Antes era só de mulheres, não sei se sabem isso. Os ciclones eram só de nomes de mulheres, mas depois, com a igualdade de género, passaram também a querer ter nomes de homens nos ciclones. Também são violentos. Antes eram só as mulheres violentas, agora são os homens também. O tampão que... Vamos lá ver. Também estes cientistas, e eu não estou a perfilhar a teoria deles, também dizem que o efeito global não existe. Bom, eles aí já não chegam tão longe. O que é certo é que, como eu disse há pouco, nós estamos a falar de uma camada de atmosfera muito pequena. São 12 km de atmosfera. 12 km. A atmosfera tem pelo menos 1000 km. Por cima de nós temos uma camada que é a estratosfera,
onde está o ozono, O3, não é? Que nos protegia, antes protegia-nos dos raios ultravioletas, agora já não. Agora é um gás também poluente. É estranho. Também acho estranho. Mas temos uma camada que vai desde os 20, dos 12 km aos 50 km. Depois ainda temos outra e outra. Portanto, e o teto das nuvens. Vamos lá ver. Por exemplo, um vulcão. Lembram-se de certeza da erupção da Islândia. Não é? O vulcão da Islândia. Provocou problemas na aviação e foi comparado o tráfego aéreo. Isso não provoca também alterações climáticas? A questão natural aí não provoca? Nós sabemos que sim. Se for a nível da troposfera, não. Só provoca se esses fumos forem todos para a estratosfera, para a parte de cima, acima da troposfera. Na troposfera não faz mal, em termos de alterações climáticas. Ora, se não faz mal o fumo, até faz aumentar a chuva. Porque como são partículas, essas partículas arrefecem, ao arrefecer condensa vapor de água da atmosfera, que já não é muito a essa altitude, às altitudes mais altas, a dos 12 km, e provoca as nuvens. As nuvens, como sabem, e já agora, isto agora é uma noção básica, desculpem dizer. Ao contrário do que muita gente pensa, as nuvens não são água no estado gasoso, é água no estado líquido. E sólido. Também há as nuvens, aquelas mais altas são sólidas. São partículas de gelo sólidas que estão suspensas na atmosfera. São os cirros, são os anunciadores de chuva. Quando aparecerem cirros, são aquelas nuvens que parecem caudas de galo, são os anunciadores de chuva. Ora, são pedacinhos, são cristais de gelo. Ora, acima desses é que faz a diferença. Acima dos cirros, ou acima dessa camada, é que as poeiras fazem diferença, é que fazem aquecimento, não é em baixo. Ora, se essas não fazem em baixo, como é que Bem, preocupem-se com o monóxido de carbono, como eu disse há pouco. Preocupem-se com o enxofre das indústrias. Por exemplo, eu vejo a central, não digo aqui a do pé, porque não tenho dados suficientes, mas também pode ser. Há pouco passámos na central, ao lado, e vimos um fumo. A maior parte daquele fumo até é água. Porque se for branco é água. Se for escuro já não é. Aí é que devemos preocupar. Eu estava a pensar na central, por exemplo, no Carregar, no caminho de Lisboa. Muitas vezes está parada, porque é gás. Vemos sair fumo. Está muito fumo, é poluição. Não é. É água. É água já no estado líquido. Ainda por cima. Porque se vê. O vapor de água não se vê. Não se vê. Portanto, no meio disto tudo, a preocupação é essa. É que há muita gente a aproveitar-se do aquecimento global. E começamos a ter problemas naquilo que devemos acreditar ou não devemos acreditar. E como é que podemos atuar? Claro que cada um é aquilo que se chama, agora há uma palavra para isto, que é glocal. Glocal. Agir localmente, sabem, não é? Agir localmente para a globalidade. É global com local. É a palavra global com a palavra local. Aquilo que se chama glocalização. Uma palavra nova. Glocalização. Que é agir nos locais para ter influência nos antes até se explicava muitas vezes, quando uma borboleta, não sei se ouviram uma vez esta história, quando uma borboleta a bater as asas no Japão, vamos ter uma tempestade na Europa. É um pouco isto. Aquilo que é de um local pode ter influência no global. Agora, o que parece muito é que este aquecimento está muito localizado no hemisfério norte e não no hemisfério sul. Apesar da Austrália também de falar, a Nova Zelândia, algumas ilhas do Pacífico, já agora, posso etc. Sim. Falou aí num ponto que eu queria referir. Quando a gente fala, temos ali a terra, Sim. estamos a laranja ao meio e notamos uma coisa, é que a parte norte... Tem mais continente que a parte sul. E não é só isso. É onde é que existe maior... onde é que fazem os maiores disparates, as maiores explorações, tudo isso. Daí, se calhar, quando fala que a Antártida tem... mais gelo. Exatamente. Explica-se porque não tem, não é tão explorada, não é tão sugada
Ou seja, é a gente estarmos a espremer a terra, por assim dizer, não é? Tiramos tudo dela e depois pouco damos a ela. Repare, sim. Daí também, se calhar, Repare, sim. precisamente, essa situação. Em relação às marés, quando há as oscilações e não se prevê umas grandes subidas, é porque estamos a falar no nível médio e estamos também num ponto a meio da tal laranja, compreende? Sim, claro. São as explicações que eu vejo para este tipo de situação. Não quer dizer que sejam certas. Pois é, que eu estou a dizer também, não quer dizer que seja certo. Volto a repetir, estamos a refletir só. Estamos a levantar questões. Vamos lá, vou à primeira parte. Ora, quando se começou o processo de globalização económica no nível do mundo, com o desenvolvimento de transportes, da informática, o que é que os países, vamos chamar ocidentais, fizeram? Aquilo que era poluente, puseram nos países subdesenvolvidos. Não é? Colocaram-nos na Indonésia, na Tailândia, não é? Na Coreia do Sul, etc. No Brasil. Os Estados Unidos colocou as grandes fábricas de montagem de automóveis no México. E agora, isto agora é uma crítica geopolítica, queremos estar a culpar os países menos desenvolvidos, ou estamos a castigá-los, porque eles é que estão a pôr CO2 a mais na atmosfera. Quando foi o mundo ocidental, desenvolvido, a Europa e outros, os Estados Unidos e a Rússia e agora a China, que estão a colocar mais CO2. Ou outros, eu não queria dizer CO2 porque eu gosto mais que seja o enxofre, que seja o monóxido de carbono e não tanto o CO2. Se não existisse CO2, nós não vivíamos. E também quero transmitir essa ideia. Se não existisse CO2, nós não vivíamos. Era impossível. Portanto, temos que ter cuidado, que é que estamos a sugar o CO2. Só um parênteses, eu gosto muito dos parênteses. Os Estados Unidos, aí há uns anos, não sei se ainda continuam com essa experiência, colocaram torres no meio das florestas a lançar CO2 para as florestas crescerem. Portanto, colocaram artificialmente CO2 na atmosfera. E por isso é que o Trump diz que não quer. É uma das razões. Não é só... É por outras razões, mas uma dessas. Eles colocaram torres em várias florestas a lançar CO2 para elas crescerem e ver o que é que dava. Se calhar até dá. Se calhar. Não sei. E agora estamos preocupados em diminuir. O protocolo de Kyoto indica uma redução de 5% na emissão de CO2. Não é? O protocolo de Kyoto. 97. Vai chegar até ao Rio em 92, portanto, atrás, de carvão, da Colômbia. E, portanto, quem é que vai dizer a eles para... E a nossa central a carvão, a principal, é de Sines. Não é? É de Sines. É que entra em funcionamento quando as outras não estão... É prioritária. E depois é que entram as outras. Portanto, quem é que vai dizer aos países para reter esse investimento que podiam investir noutros lados? É impossível. Portanto, temos de estar conscientes disso também. Para atuarmos. E temos que atuar, porque o planeta é nosso, de todos, não é? Todos, incluindo os animais, as plantas e o ser humano. Portanto, não podemos destruir, como começámos a dizer, não podemos destruir este planeta. Agora, se iludirmos as pessoas com algumas ideias, se calhar estamos a estragar tudo. Não é? E não sei o que é que pensam, mas é preciso atuar. Agora, não, desculpem a franqueza, não é não comer carne de vaca que vamos resolver o assunto. Acho que não é por aí. Sim. Eu, por mim, estou a chegar a uma conclusão, é que aqueles cientistas todos da Universidade de Aveiro, não é? Eu prezo muito de Aveiro, trabalhei lá e gosto muito de Aveiro, mas se calhar o benefício que eles vão obter não tem nada a ver com as questões climáticas. Olha, se calhar é só a favor ali do Dr. Filipe para ver se ele arranja uma fábrica de algas lá na Ortiga. Por que não? Tem lá água perto. Tem água à porta. Tem água? Sério. Pode ser. Algas vermelhas. Uma área de investimento. As algas vermelhas eram vendidas, podem não ser as mesmas, mas eram vendidas, eram em várias regiões da costa portuguesa, mas principalmente em São Martinho, eram apanhadas, não sei se recordam, grande quantidade, para vender para o Japão.
Portanto, era uma das nossas exportações. Agora, se elas servem para captar o CO2, podemos usar, em vez de usarmos as novas minas de lítio, que nós temos umas jazidas de lítio no país, não vamos explorar por qualquer razão, podemos explorar as algas vermelhas. Isto foi só para provocar agora mais um pouco. Já agora um desabafo. É que a discussão ambiental tem que ser muito séria. Eu sou ambientalista. Não gosto de discussões assim, sem explicar. Não é? E nós gostamos de viver bem, que o país seja desenvolvido, que o país cresça, etc, etc. Mas não queremos que as explorações que fazem mal sejam feitas no nosso quintal, sejam feitas no quintal dos outros. Portanto, é o lítio, é o petróleo, não quer dizer que eu seja a favor, não é? É o lítio, é o petróleo, se calhar mais tarde as algas, depois, se começarem a explorar as algas vermelhas, vamos ver as algas vermelhas todas pela costa portuguesa. E depois o turismo não vai gostar. Eu recordo um dado. Os russos lançaram para o mar de Barents, no norte, em Murmansk, lançaram criação de caranguejo real. Não sei se aquele caranguejo grande, não é? Começou a aparecer também em Portugal e à venda. Agora, as costas da Noruega já têm uma invasão de caranguejo real que está a prejudicar os ecossistemas locais. Portanto, é preciso muito cuidado, às vezes, quando atuamos na área ambiental. Toda a gente agora fala de ambiente. O que me preocupa, não é natural. Não é? Quando a discussão passa, porque depois passa a não ter sentido. Não, porque está tudo de acordo. Eu estranho quando está tudo de acordo. Há qualquer coisa que não está a correr bem. Se calhar é para esconder o que se deve fazer. Mas isso é a opinião minha. Não é? Isso é uma ideia. Mas estou disponível para continuar, à vontade. Isto são temas que eu adoro. Portanto, podem perguntar, discutirmos, refletirmos. Sim. Só que a questão no fundo, é mais uma informação do que... Sim, se eu souber dar. Porque aquilo aquilo que vou referir é um documento que nos causou, a nós, estou a falar a nível pessoal, causou muitas interrogações. O que é que alguém vai fazer com isto? E essa é a nossa preocupação. Quando falei por detrás aos responsáveis políticos também, exatamente, que é o quê? No âmbito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Sim, o plano intermunicipal, sim, das alterações climáticas. Exatamente, o governo tem feito um excelente trabalho. Sim. Excelente, é exaustivo. Claro que não vamos ler nem me preocupei em ler os conceitos todos, porque mas é interessante. Mas limação, naturalmente, uma atenção, claro, e no final, muitas das estatísticas, sim, quer da chuva, quer dos dias que tem chuva e com muito calor, está lá tudo a nível estatístico, e no final, quando nós vimos ali o nosso conselho dá 20 ou 30 anos para cá, porque no fundo é assim que é nesse período mais ou menos que o relatório aborda, achei que era extremamente interessante, mas fiz para mim essa interrogação. E agora, o que é que os responsáveis locais e regionais vão fazer com isto? Porque pegar naquilo, e olha, desculpe, pegar naquilo e levar a efeito grandes sessões de esclarecimento como esta que nós estamos a falar agora aqui, se calhar junto de muitos empresários, muitos agricultores, de toda a população, ficavam com uma sensibilidade muito maior para os problemas do ambiente e principalmente para os nossos, para não ser levado. Não é? Porque quando se fala, estás a falar na China, no Japão, é nisto tudo, ali era mais no concreto. E, no fundo, a minha apreciação é que eu fiquei com esta interrogação. E agora? Já é uma boa interrogação. Já é uma boa interrogação. Se a pessoa já está a interrogar, já é um bom começo. Vamos lá ver. A minha opinião é o seguinte.
Eu também já vi uma parte, não vi, uma parte do plano intermunicipal do Médio Tejo. Vamos lá ver, ainda bem que apareceu, não é? Esse plano. Só que eu digo o seguinte, ele poderia ter aparecido mesmo que sem existir alterações climáticas. Porque estamos a falar de ordenamento da floresta, ordenamento do território, estamos a falar de respostas à organização urbana e reordenamento urbano. Isso pode ser feito mesmo sem alterações climáticas. Mas se as alterações climáticas, ou o tema das alterações climáticas, servir para fazer esse plano e agirmos, que seja assim. Portanto, já teve um valor as alterações climáticas. Aí já sim. Agora, não era preciso as alterações climáticas para reagir e para fazer isso. É essa a minha opinião. Porque ordenamento do território, eu falo de ordenamento do território há 40 anos, não é? E antes desses dados climáticos. E ainda bem que apareceu. Ainda bem que localmente as pessoas se preocupam. Porque é agindo localmente que se resolvem os problemas globais. Se não discutir. Agora, se ficar só no papel, como muitos planos de diretores municipais, como muitos planos de ordenamento de território municipais, como modos, ou como outros planos de desenvolvimento regional que apareceram no nosso país desde que entramos em 86 na União Europeia e depois não se fez nada a partir daí, isso não serve de nada. Agora, é verdade, é pegar nos vários setores e atuar localmente, mesmo sem pensar nas alterações climáticas. Que seja promotor, tudo bem, que seja, sirva pelo menos para isso, essa preocupação. O resto está tudo bem, está ótimo. É preciso continuar. Se não fizermos nada, é que o planeta... E em Marte estão 60 graus negativos e em Vênus, que é o mais perto, a seguir, estão a 300 graus positivos, não é? E não dá para nós vivemos. Portanto, é preferível ser neste. Isso que eu partilho, ou tento partilhar essa reflexão. Mas fez muito bem falar nesse plano. Eu estou convencido que muita gente não conhece. Não sei se fizeram divulgação. Mesmo que façam divulgação, muitas vezes esses planos, que eu conheço muitos, são demasiado teóricos. A informação deviam fazer... Bem, por exemplo, o IPCC faz uma coisa engraçada. Faz uma síntese para os políticos. Já que eles não têm tempo de ler o resto, que leiam a síntese. Só que muitas vezes as sínteses... Está uma ideia, são... uma ideia para esse relatório. Esse relatório deveria, não sei se tem, deveria ter uma síntese para o público, em geral, e para os setores. Sim. Uma síntese de divulgação e que seja de atuação. Já sugeri isso. Mas não esqueçam, a fome em Portugal, a fome, a guerra do Iémen, a guerra da Líbia, a guerra da Síria, a guerra da Ucrânia, que está aqui muito perto de nós, as fomes do Bangladesh, as perseguições do Paquistão, da Índia, etc, nunca mais acabamos. Portanto, se as alterações climáticas esconderem isto também, ou se o tema, não são as alterações, o tema das alterações servir, porque eu ainda não percebi qual é o que é que está a andar por aí. Mas se o tema das alterações climáticas servir para esconder o que está por trás, então estamos mal. Não é bom começar a ter medo. É melhor, é bom começar a ter medo, seja do que for. Principalmente das alterações climáticas. Se isso for assim, é como eu termino. E se for? E se for mesmo? Se aumentar 4 graus, como eles prevêem, 5 graus, até 2100, são os nossos netos. Não é? São os nossos netos, ou bisnetos, que chegarão lá. Portanto, não é assim tão longe. Nós 2100, isso é muito. Não, é já. Já vamos em 2020 quase, mais 80 anos, e estamos em 2100. Não é? E se for? É essa a preocupação. Bem, não sei se têm mais perguntas, não os queria amassar muito, porque para mim não, é um prazer, é um gosto. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Aquilo que aconteceu agora recentemente em Espanha tem a ver com alterações climáticas. Eu tenho medo de, às vezes, de falar, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu ouvi
uma gota fria. Eu não li muito, para não me perturbar muito, eu não li muito sobre a questão do que aconteceu em Espanha. O que acontece é o seguinte, pode ter a ver com alterações climáticas, sim, também podem ter. O que acontece é que o nosso clima, como o de Espanha, e Espanha ainda mais, porque a Espanha já tem regiões desérticas, não é? A zona de Saragoça, por exemplo, já é quase uma zona quase desértica ou semiárida, não é? Quase semidesértica. Nestes períodos muito quentes, os nossos climas têm uma evaporação muito grande das águas superficiais e até algumas de profundidade. E cria situações de depressão atmosférica muito fortes, muito acentuadas. Porque como está muito quente o ar, faz subir muito rapidamente esse ar. Essa subida do ar é tão rápida que o ar arrefece muito. Por isso é que eles chamam de gota de ar frio. E são aquelas trovoadas que muitas vezes acontecem em Portugal também, no Alentejo e até aqui na nossa região, no verão, às vezes, nesta altura, são as trovoadas. O que acontece em Espanha não é a primeira vez. Em Barcelona, por exemplo, eles tiveram que eles fizeram uma coisa errada há uns anos em termos de planeamento. Também estudei em Barcelona, foram algumas. E o que é que eles fizeram? Eles têm umas ribeiras que vêm da montanha que está por trás de Barcelona, se conhecerem Barcelona, de Collseroll, está por trás. Eles têm umas ribeiras que estavam secas e, há uns anos atrás, aproveitaram-nos como rua, como estacionamentos. Só que aquelas ribeiras eram ribeiras de escoamento de águas, de chuvas torrenciais, que acontecem muitas vezes em Barcelona. E então, inundavam todas aquelas áreas e chegavam à baixa de Barcelona com grande pressão e, portanto, inundava, quando apanhava a maré cheia, inundava toda aquela área. O que é que eles fizeram? E não tem a ver com alterações climáticas, já foi há uns anos. Criaram depósitos de água subterrâneos, a bem em costa, que as pessoas não veem, eu já visitei algumas, têm grandes depósitos de água que retêm essas águas, dessas chuvas torrenciais, retêm-as, até a maré baixar e depois lançam-nas para o mar. Portanto, eles já estavam preocupados. O que é que isto quer dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Que esses fenómenos atmosféricos que aconteceram agora já aconteciam antes. Agora, o que acontece é que o ordenamento urbano em Espanha também não está muito bem. Porque o crescimento de habitação e de construções em Espanha também foi em alguns momentos caótico. Foram ocupar essas ribeiras, foram ocupar, isso eles chamam rieras, foram ocupar esses espaços quando não deviam ter ocupado. Ainda por cima taparam-nos. Fizeram uns buraquinhos, uns canos pequenos, agora aquilo enche com frequência. Portanto, não é... Se calhar é a alteração climática que eu tenho medo, mas se calhar não é. Já existia, só que a construção urbana tem sido mal organizada. Eu estou a pensar, por exemplo, em Madrid, que não tem a ver com estes problemas. Em Madrid estavam a construir bairros antes da crise de 2008, bairros, um deles era um construtor português, para mais de 100 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes num bairro, em Madrid, na periferia de Madrid. Em Barcelona acontece o mesmo. Portanto, essa ocupação contínua dos espaços, e que deveriam ser espaços naturais e de escoamento para as águas, não. E depois as águas não se infiltram. É tudo alcatrão, cimento. Não podem infiltrar. Devíamos ter mais jardins, devíamos ter mais áreas onde a água se pudesse infiltrar, devíamos ter as canalizações desse tipo de águas pluviais deviam ser cuidadas em termos da sua localização e da sua disposição. Em Espanha foi o que aconteceu, porque é verdade que foram muito intensas. Em pouco tempo choveu mais que Portugal o ano todo. Em poucas horas em Espanha choveu mais do que o ano todo de Portugal. Portanto, só podia acontecer isso com a construção que está em Espanha. Agora, se é das alterações climáticas ou da ação humana, da ação humana seja ela qual for, seja do CO2 ou seja da construção. Isso é evidente. E acho que não é permitido, já foi há largos anos atrás, ouvi numa sessão, nos filmes, o Sr. Arquiteto Bertel apontar
erros graves no que respeita a isso para o Vale de Santo António. Santo António. Lisboa. Sim. Exatamente. Então o Vale de Frielas, como é que está ocupado? O Vale a Ribeira de Alqueva, como é que está ocupada? Por isso é que ele propunha hortas urbanas para ter espaços de escoamento e canalização de águas. Mas isso não são alterações. Na altura ele não falava em alterações climáticas. Não. Lá bem que Deus queira que isso não aconteça. Não haja inundações. Lembra-se das inundações de 69. Não é? Eu, nos anos, em 70, também houve inundações e umas enxurradas graves. Eu vi em Camarate, nós fizemos, estava na faculdade ainda, em 78, talvez, foi em 78 ou 79, vi uma casa, uma vivenda de uma família migrante, que tinha acabado de sair para a França, tinha feito a vivenda, andava 200 metros, inteirinha. Deslocou-se no vale. Onde é que eles foram construir a casa? No vale de uma ribeira. Então a casa andou 200 metros, estava inteira, assim tombada. Claro, já não servia para nada. Porque foram as alterações climáticas. Se fosse agora, eram as alterações climáticas. Foi da construção, não foi da alteração. Mas isso é outro assunto. Já estamos a entrar no ordenamento do território e do urbanismo. Não sei se já. Não sei. Chefe, que manda. Eu estou ouvindo. E gostando. E se quiser, podem, estejam à vontade. Por mim, não sei se querem fechar. Eu estou à vontade. Tá? Pronto, obrigado. Obrigado por maturarem. E até à próxima. Se não fui muito aborrecido. Eu quis evitar muitos gráficos e diminuir muito as cargas aqui dos números e tentar introduzir aqui uns parênteses, não é? Que eu gosto muito. Parênteses. Aqui na nossa discussão e reflexão. Espero que não levem a mal esta apresentação e que sirva, pelo menos, para refletir e, em especial, preocupar-nos com o aquecimento global e pelo planeta. Obrigado a todos.